Agora, então, Jesus vai chamar seus primeiros 4 discípulos. E desses 4, toda vez que acontecia alguma coisa e Jesus tinha que destacar um subgrupo dos 12 para ir com ele, os 3 que iam com ele saíam sempre desses 4. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Pedro tinha um irmão, que era André, mas André não ia. Ia Tiago e João, que eram irmãos. Então, Jesus, quando tinha que ir, muitas vezes, em certas ocasiões, em certos lugares e em certas ocasiões, ele chamava esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E eles são os primeiros que são chamados, certo? Vejamos, então, o versículo 16. Passando ao redor do mar da Galileia, lá no norte, certo? Viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e vos farei que se tornem pescadores de homens. Isso vai se dar antes ou depois da crucificação? Quando é que Pedro, né, porque ele vai falar isso quando chama Pedro e André, mas quando é que ele se tornaria, Pedro, um pescador de homens? Depois da crucificação. Não vamos esquecer que quando Jesus foi preso, ele, Pedro, que disse que morreria com Jesus, negou Jesus 3 vezes. Então, muitas vezes, lembrando aquela nossa fala do início, recebemos a missão, quando estamos prontos. Jesus falou da missão, falou que os transformaria em pescadores de homens, mas isso necessitaria de quê? De todo um tempo, de um processo, um treinamento, um amadurecimento, que se deu não apenas durante os 3 anos caminhando com Jesus, mas principalmente a partir do momento em que Jesus parte, né? Porque ele deixou todo o conteúdo do aprendizado e é uma coisa interessante, não é? É como você fazer um curso sobre alguma coisa e depois começar a fazer a coisa. Muito se aprende também a partir da própria vivência, do exercício, daquilo que você estudou, por mais tempo que tenha sido, vai chegar uma hora em que você começa a exercitar o que você aprendeu. Então, Jesus diz: eu vos farei, no futuro, que se tornem pescadores de homens. O que são pescadores de homens? Pescar é tirar do mar e trazer para o barco. Ora, a gente poderia dizer, se fosse pescador de peixe, o peixe morre. Mas e o pescador de homens? O que ele faz? Ele visa a morte do homem, pescando o homem? Esse pescar é exatamente favorecer a salvação. Pescar não salva, certo? Pescar é levar a mensagem, pescar é ajudar. A salvação sempre vai estar naquele que é ajudado, naquele que é esclarecido, porque cada um de nós é responsável pela própria salvação. Mas é claro que se nós recebemos os instrumentos, o conhecimento, o trabalho fica bastante facilitado, não é? Ou menos complicado. Então, os pescadores de homens são os que levam a palavra. Quando Jesus partiu, ele deixou esse grupo responsável por disseminar a palavra do Evangelho. E foi, depois da crucificação, chamar Saulo, que se transformou em Paulo,
para levar o evangelho além das linhas judaicas, para todos aqueles que não eram judeus. No versículo 18, nós temos: e deixando imediatamente a rede, porque eles estavam lá jogando as redes, né? Pedro e André. Imediatamente eles largaram as redes e seguiram Jesus. Tinham visto Jesus antes? Não. Jesus passou, olhou, chamou. Vocês já viram aqueles amor à primeira vista? Já ouviram falar de amor à primeira vista? Ora, o amor à primeira vista, de primeira vista, não tem nada, nós sabemos, né? São reencontros. E o espírito reconhece o outro. E os corações, então, se identificam e vem aquele... Imaginemos o planejamento reencarnatório dos apóstolos. Quantas vezes eles não se reuniram com Jesus no mundo espiritual? E, de repente, Jesus passa com sua voz magnética, inesquecível, mesmo que tenha sido do outro lado. E eles se sentem simplesmente, exatamente, magnetizados. Não há como não seguir este homem. O meu coração grita, clama, vai. E eles foram, os dois irmãos foram. E aí, no versículo 19, avançando um pouco, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles próprios no barco, restaurando suas redes. Então, esses 4 apóstolos eram pescadores. Tá? Os 2 irmãos, André e Pedro, e os 2 irmãos, Tiago e João. Eles estavam restaurando as redes e Jesus os chamou imediatamente. E deixando seu pai Zebedeu, estavam os 2 jovens, eles eram muito jovens, João tinha por volta de 16 anos, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele, ou seja, foram atrás de Jesus. Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos, foi o primeiro que foi martirizado, foi Tiago. Tiago defendia que o evangelho deveria ser pregado apenas para os judeus. Daí, quando Paulo foi na Casa do Caminho e começou a ficar lá, essa história está em Atos dos Apóstolos, que é o livro que vem depois da narração dos 4 evangelistas, não houve muito consenso entre os dois, porque Paulo achava, e Paulo era judeu, era um doutor, inclusive, não é? Foi responsável pelo primeiro mártir do cristianismo em executar, e inclusive estava indo a Damasco para prender, não é, mais um cristão. Foi quando Jesus aparece a ele, né, ia prender Ananias, e ele fica cego, volta dessa visão, temporariamente cego. E ele vai depois para a Casa do Caminho, e lá ele realmente tem que ficar Pedro administrando esses 2 corações que defendiam ardentemente as suas visões, as suas perspectivas da disseminação do evangelho. E não houve outra saída, até porque tinha que ser assim. Paulo, por fim, vai embora. Não havia como ele ficar mais lá, e ele vai seguir caminho, fundando as igrejas, sobre as quais nós temos inúmeras cartas, que no Novo Testamento também, as cartas de Paulo, que ele troca, porque ele fundava a igreja, deixava um grupo lá tomando conta, e ia seguindo seu caminho e fundava depois outra igreja, mas mantinha contato com esses companheiros através de cartas.
E algumas dessas cartas, nós sabemos que não todas, mas algumas estão aqui no Novo Testamento.